Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, dependendo do momento que você vai assistir esse vídeo. Nós sabemos que muitas pessoas, como ele é gravado, cada um assiste no momento em que pode, tá bom? Então a gente vai continuar com o nosso curso, em nome de Jesus. Estamos contentes na presença de Deus, nós sabemos que está dando fruto, as pessoas que estão assistindo estão gostando, as pessoas que a gente tem mais por perto, que a gente conversa, seja por ato, seja pessoalmente, a gente vê o interesse, a alegria das pessoas de aprender. Então para nós é uma satisfação, uma recompensa saber que você está gostando, tá? E que você pode se manifestar, então, dizendo o que você está pensando, o que você está aprendendo, se você está gostando, que nem eu sempre falo, pedindo, pode colocar teu pedido de oração. Você pode também fazer uma pergunta, né, se você quiser, ali nos comentários. Você pode curtir, vai ser muito bom, vou ficar muito contente, agradecida a você que participa, para a gente ver como que tá, se você está gostando, se as pessoas estão gostando, né? Eu sei que é difícil, a gente esquece, eu sou uma que eu custei para acostumar a curtir ali um vídeo, a comentar, eu assistia, me distraía, daí ia fazer outras coisas, e não curtia, não comentava. Então não custa nada, né? A gente pode fazer isso, que ajuda, por ser um canal, ajuda bastante a divulgar, né? Para que outras pessoas também possam ver ali que as pessoas estão gostando, eles também gostam de ver, e isso vai mais longe. Então você ajuda a evangelizar se você fizer isso, tá bom? Então a gente vai continuar hoje com o nosso primeiro módulo ainda, que é o mais longo até agora, né? Eu acredito que os outros vão ser bem menores, sobre o Espírito Santo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente está ainda no Espírito Santo, Deus e Espírito Santo. A gente viu sobre o poder, as manifestações, como ele se manifesta no último vídeo. Hoje então a gente vai ver como ele se manifesta. A gente viu as formas que ele usa, mas hoje nós vamos ver também quando ele se manifesta, as formas que ele usa, e também o resultado que acontece quando ele faz os resultados visíveis que nós percebemos, que nós podemos ver da obra do Espírito Santo. Alguma coisa a gente vai ver. Dificilmente a gente não vai conseguir passar tudo, porque é muita coisa, e é uma coisa que a gente vai aprendendo diariamente, cada um vai tendo essas experiências, né? Baseado nisso aqui, quando a gente fala, irmãos, que o Espírito Santo nunca vai ensinar nada que Jesus já não deu início, que ele já não ensinou. E aquilo que ele prometeu que ele ia morar em nós, ele prometeu que ele nos ensinaria todas as coisas, que ele nos faria lembrar de todas as coisas. Então tudo que o Espírito Santo fizer, as manifestações dele, todas elas estão dentro, né, dentro da palavra de Deus, elas não estarão fora. Se estiver fora, muito estranha, muito esquisita daquilo que Jesus falou, mas nós não podemos crer, e nós temos que saber discernir, né, a manifestação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo também, porque nós sabemos, e você vai aprender também a ouvir a voz do Espírito Santo, mas você vai aprender que tem muitas vozes por aí também que tentam nos enganar. Jesus já advertiu isso. Então tudo isso vai entrar nesse curso, para que você seja um intercessor de sucesso, que você seja um cristão que verdadeiramente conhece a Deus, conhece a sua palavra, e que aquilo que você falar tem peso, que você vai conseguir colocar na tua vida essas promessas. Você tem que conhecer, e ninguém vai te enganar, ninguém vai te mentir, ninguém vai te gambelar com outras coisas, porque você vai estar conhecendo, que nem a gente aprendeu que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Quando a gente não conhece Deus, não conhece a sua palavra, qualquer coisa que alguém diz que é de Deus, a gente acredita e vai atrás. Mas não, mas nós temos que acreditar naquilo que está escrito. Se não tiver escrito, se o Espírito Santo não deu discernimento, a gente vê que não é de Deus, a gente não pode acreditar.
E é pelos frutos, pelo aquilo que acontece. E em todos os sentidos, a gente vai aprender bastante coisa que vocês vão saber discernir. E isso entra no dom do discernimento de espírito também, que a gente vai ver também. Então hoje nós vamos ver, ali em Gênesis, a gente já leu esse versículo, uma da obra do que o Espírito Santo, de poder, de manifestação de uma pessoa, né, da Trindade Divina, que é o Espírito Santo. Ali em Gênesis 1, versículo 2, ali diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali quer dizer, o que o Espírito Santo fala? Você viu como ele é uma pessoa? Deus não estava pairando sobre as águas, Deus, a pessoa de Deus, nem Jesus Cristo, mas ali era o Espírito Santo que estava se manifestando, ele estava pairando sobre a face das águas, como se ele estivesse guardando aquele lugar, ele estava preparando para que Deus criasse todas as coisas ali, porque a terra aqui a gente viu que é sem forma e vazia, e depois Deus foi, então, quando Deus começou a criar, quando ele começou a falar, haja luz, haja isso, haja aquilo, as coisas que Deus criou, mas você viu que antes o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já estava trabalhando ali, era uma missão dele também. Outra missão que a gente pode ver, outra que o Espírito Santo faz em Romanos, lá nas cartas do apóstolo Paulo de novo. Né? O apóstolo Paulo é um dos apóstolos que mais fala sobre o Espírito Santo, sobre a graça de Deus. E a gente vai ver então sobre Romanos 15, 13. Capítulo 15, versículo 13. Ali diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria, a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, uma obra que nem eu falei, a gente não vê ele, mas ele é uma pessoa que nós sentimos a sua presença, que ele está ao nosso lado, que ele está na nossa vida, ele habita conosco, ele mora em nós, ele habita em nós. E aqui, essa que ele produz aqui, ó, que Deus, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, que é alegria, que enche de paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, do poder dele na nossa vida, que nem eu falei, nós não vemos ele fisicamente, mas nós podemos crer, ver a sua manifestação, que o poder que ele tem, que ele age, de nos dar alegria, de nos dar gozo, nos encher de paz. A pessoa que tem o Espírito de Deus, que quando o Espírito Santo está na sua vida, na sua casa, está no seu ser, ali diz, a pessoa tem gozo, a pessoa tem alegria, ela tem paz, e no vosso crer, que ele diz, rico, tem esperança. Tudo isso ali diz, ó, de esperança no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca essa paz, essa alegria, esse gozo, essa fé no nosso coração. Por isso você vai dizer, mas é fácil ter fé quando está tudo bem, é ter paz. Não é essa paz aí. A paz, o gozo, a alegria que o Espírito Santo dá para nós, mas o conforto, o consolo que Jesus já tinha falado, é que em meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio a tantas coisas que acontecem no mundo, nas nossas vidas, muitas vezes uma dificuldade, um problema que a gente enfrenta, uma circunstância, que a gente tem uma coragem, uma força, uma esperança, uma fé que não tem explicação. O gozo, a alegria, a paz que a gente sente, a gente tem aquela certeza. O Espírito Santo coloca aquela certeza no nosso coração que ele está conosco. E a prova que ele está conosco é que ele produz esse sentimento no nosso coração, essa paz, essa alegria. E essa esperança que nós temos. Nós nunca vamos ficar prostrados, desanimados, nós não vamos sair por aí desesperados por qualquer coisa, e nem por coisa grande alguma, porque nós temos a nossa esperança. E ele intervém na nossa vida todas as vezes que nós precisamos. Tá bom? Então essa é uma obra do Espírito Santo também. Outra coisa que nós podemos ver, uma obra do Espírito Santo, que eu sei que algumas pessoas já conhecem isso, talvez não prestou atenção. Outra manifestação do Espírito Santo visível,
que nós podemos ver em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos que a gente fala, mas ali fala Atos, é o tempo que os discípulos, a partir do momento que Jesus subiu aos céus, os Atos, então são os feitos dos apóstolos. Atos, capítulo 8, você vai ver que coisa incrível, e Deus faz isso, mas Ele pode fazer hoje ainda, se nós crermos, se for necessário. Atos 8, 39 e 40. Ali diz assim: quando saíram, então, é aquela história do eunuco, de Felipe, que Deus mandou ele falar, que um anjo falou para ele ir no deserto, falar com um homem que estava passando, um estrangeiro que estava passando. Então você pode ler esse texto, em casa você vai entender. Mas aqui nós vamos ver a obra do Espírito Santo. Aqui diz: quando saíram da água, mais uma vez, ó, então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não havendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O que aconteceu aqui? A gente vai explicar bem rapidinho. Jesus tinha enviado os discípulos para que eles fossem pregar o evangelho em Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra, que eram as terras daquela época, os nomes que tinha, até os confins da terra. Então todos os países, todos os povos que ainda iam surgir, né, depois daqueles, era para o evangelho ser pregado. Então esse Filipe, que aqui era um discípulo de Jesus, ele estava num lugar, ele estava fazendo isso, essa obra, e o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo, um anjo, falou para ele que era para ele ir passar, que era para ele, vou ver aqui onde é que é o lugar. Não posso explicar aqui, senão vai demorar demais. Então esse homem, ele estava lendo as escrituras e ele não estava entendendo as escrituras. Ele estava lendo Isaías, ele não estava entendendo. Está muito comprido, mas por isso que eu não vou ler tudo, tá? E ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E Deus, já sabendo disso, como Deus vê todas as coisas, o Espírito Santo sabia. Ele pegou um anjo falou que era para esse discípulo ir neste lugar onde estava este homem, lendo, e se aproximar dele. Aqui diz então que ele chegou e explicou, ele falou sobre a salvação de Jesus, que Jesus tinha morrido na cruz, e que esse era o Salvador. Ele explicou aquilo que você já conhece, que a gente já falou. E esse homem entendeu então tudo que ele estava lendo, mas ele não entendia. Daí Deus enviou, um anjo falou para ele ir lá e explicar para aquele homem. E ele entrou, então ele sentou, ele era uma carruagem, naquela época eles andavam de carruagem, e ele entrou ali do lado daquele homem e explicou para ele quem era esse Jesus, quem era esse Salvador. Ele falou sobre o batismo. Então eles estavam passando sobre um lago onde tinha água, e esse eunuco falou para ele, esse homem, ele disse assim: mas então eu entendi o que as escrituras estão falando, e aqui tem água, o que me impede então de ser salvo? Ele prontamente, mas ele não ficou pensando nas consequências, será que a mãe ia deixar, o pai ia deixar, a mulher ia deixar? Ele creu em Jesus, porque é uma coisa que a gente já ensinou, mas a salvação ela é pessoal. Quando nós chegar na presença de Deus, mas Deus não vai aceitar uma desculpa, mas o meu marido não deixou, eu não sabia, o meu marido não ia gostar, meu pai não ia gostar, minha mãe. É uma coisa pessoal, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem filho, que vai poder nos justificar diante de Deus. É uma decisão que cada um que tem que tomar. Nós não podemos pegar ninguém e dizer: tu vai se batizar, tu vai crer em Jesus. Não, é uma coisa que a pessoa tem que decidir. Ela tem que ouvir primeiro, e depois que ela ouviu, ela decide. E este homem estava nessa situação, então. Ele estava lendo e ele prontamente ele creu. E ali diz que eles passaram por um lago onde tinha água. Ele disse: não, então aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Então a história conta aqui que Filipe, então eles desceram daquela carruagem, o homem foi batizado, e quando ele batizou esse homem, aqui diz que o Espírito Santo, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe,
não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O que aconteceu ali? O anjo de Deus mandou ele ir para aquele caminho. E ele encontrou aquele homem, pregou a palavra para ele, ensinou ele aquilo que ele não estava entendendo. Quando ele batizou nas águas aquele homem, Deus já tinha preparado também aquela água ali. Ele foi batizado, e quando o Filipe cumpriu aquela missão que Deus tinha dado para ele, o Espírito de Deus pegou, pensa, ele estava num lugar, o Espírito Santo pegou ele, arrebatou ele, o seu corpo inteiro, e transportou ele para outro lugar. Aqui diz, ó, mas Filipe veio achar-se em Azoto, que era um outro lugar, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, o que aconteceu ali? O poder do Espírito Santo, que poder é esse? Ele tem poder de tirar uma pessoa de um lugar e transportar para outro lugar. E você vai ver mais tarde, a gente vai falar sobre isso de novo. Então, olha que maravilhoso. Não é uma sombra, uma luz, uma fumaça. Não, é um poder, é um ser, é uma pessoa. A única diferença é que nós não enxergamos ele fisicamente, mas ele está conosco sempre. Outra manifestação do Espírito Santo, que nós vamos ler. Homens, Deus capacitou. Se você já não leu ainda, você lê alguns salmos na Bíblia. Todos os homens, essa palavra que nós estamos lendo aqui, ela foi escrita por homens. Mas não foi o Espírito Santo que veio e escreveu aqui. Ele usou homens, ele usou pessoas para... Eu falo homens porque a maioria aqui é tudo homem, mas tem 2 livros no Velho Testamento, que é Esther e Ruth, que foi de mulher, a história delas. Então, como é que eles iam saber escrever tudo isso? Como que eles não inventaram? Não veio da cabeça deles. Porque tem gente que já falou, mas como é que dá para acreditar nessa Bíblia aí, na palavra, que quando tu é um livro igual, tem as letras, tudo escrito ali, é traduzido em todas as línguas que tem na Terra, todos os países têm, né? E embora não respeite, mas tem na língua de todos os países. Então, eles escreveram, mas como eles escreveram? Quem foi que inspirou? Isso começou lá, no Espírito Santo começou inspirando os discípulos, eles escreveram, e assim foi, eles morreram, Deus foi levantando outros, e até chegar em nós. E você vai dizer, mas então como é que a gente vai acreditar se foi passando um para o outro? Aí é que está, é a comprovação, as coisas que estão escritas aqui, elas acontecem, nós podemos ver assim como eles viram, eles ouviram a voz do Espírito Santo, assim como eles viram a manifestação do Espírito Santo, nós vimos hoje também. Talvez você nunca viu, você não sentiu, você não ouviu ainda a voz do Espírito Santo, você não tem essa comunhão, porque você não conhece, e não é para pessoas especiais, todos nós podemos ter o Espírito Santo na nossa vida. Jesus prometeu para todo aquele que crê, mas a gente tem que falar para as pessoas, tem que explicar que elas têm essa bênção à disposição delas de ter o Espírito Santo morando no nosso espírito, no nosso corpo. Então, todos os salmos que foram escritos ali foram inspirados pelo Espírito Santo. Tem salmos ali que é oração, que é cântico, todos eles inspirados, que quando nós lemos, aquilo toca muito profundo no nosso coração. Outra coisa importantíssima que eu quero falar para você, que é só crer, irmãos. Eu já tive essa experiência na minha vida. Eu não posso parar agora e contar as minhas experiências, quem sabe mais tarde. Eu tive várias experiências com o Espírito Santo maravilhosas, que depende do que a gente for falar, irmãos, tem pessoas que não vão acreditar. E é coisas assim bem forte, assim que realmente marcaram a minha vida. Mas eu não posso falar agora, não é o momento. Eu estou aqui para ensinar vocês a palavra. Não é a minha vida. Essa palavra que eu estou ensinando para vocês, ela se cumpriu na minha vida. Eu vivo isso e com o tempo a gente vai dar alguns testemunhos, mas agora a gente não pode parar. A gente precisa continuar passando. Então, uma coisa importante que eu quero que vocês aprendam aqui hoje, vocês podem começar a desfrutar de agora em diante já. Ele vivifica os nossos corpos, o nosso corpo físico, ele vivifica, ele regenera a alma. Ele nos leva à presença do Pai, à presença de Deus, através da oração. Ele fala conosco, ele estimula a nossa fé. Então nós podemos ver, ele vivifica. Isso quer dizer o quê? Quando se nós estivermos doentes, podemos estar debilitados por causa de uma doença, uma enfermidade,
talvez alguma coisa, um acidente, alguma coisa que aconteceu conosco. Se você crê, mas esse é milagre. Deus pode restaurar o corpo humano de uma pessoa. Deus pode vivificar o corpo de uma pessoa. Uma pessoa que tem problemas no seu corpo, que ela passou por cirurgia, passou por uma doença grave, que as suas células foram atingidas. O Espírito Santo, quando nós cremos e nós oramos, o segredo de tudo, mas é você crer, mas antes de crer você tem que conhecer. Então o conhecimento você está recebendo, o que você tem que agora é crer, se apegar a essas promessas e orar, dizer: Senhor, Tu pode vivificar o meu corpo. Eu já tive essa experiência, mas de ter assim meu corpo, bem breve falando, de estar assim num estado de tão esgotamento, de um esgotamento muito grande, de fraqueza até, e por vários motivos, que muitas vezes a gente passa, situações que a gente, por exemplo, tu tá numa dificuldade, de um problema na família, ou tá doente, alguma coisa assim, que você fica com o corpo debilitado. Se você crer, eu já passei por isso, de sentir o Espírito de Deus no meu corpo, sentir o Espírito Santo se manifestar, ter um calor, do nada, assim, de estar orando e pedindo: mas você tem que orar, eu não vou esperar tudo sentadinho, que os outros orem por mim. Você vai aprender a orar, você vai aprender a pedir isso, a tua fé vai ser edificada, você vai orar e vai pedir Deus a fazer isso na tua vida. Você pode receber a oração de alguém, e Deus vivificar o teu corpo, mas você mesmo orando. Isso que eu falei aconteceu comigo, eu sozinha, orando. Teve uma vez que eu estava muito cansada, muito puxado, tantas coisas que eu tinha que fazer, que eu estava dormindo pouco, me alimentando pouco, e eu senti um esgotamento muito grande. Quando a gente vai orar, mas interceder, por isso que a gente tem que se preparar, conhecer a palavra. Tu tem que ter uma vida com Deus, tu tem que viver aquilo que você está, se esforçar e pedir para Deus capacitar para você viver uma vida com o Espírito Santo na tua vida o tempo todo, porque todos os momentos, né, que quando o nosso corpo enfraquece, quando o nosso corpo parece que não tem força, que você consegue ir além dos teus limites físicos, porque o Espírito Santo vivifica o nosso corpo, ele fortalece, que nem eu falei, a experiência de tu estar assim sem forças, de quando tu levantar da oração, parece que tu pode fazer tudo que tu fez fazer de novo. É como que quando a gente vai na academia, fisicamente tu tá cansado, tu tá debilitado, tu faz exercício, e aquele exercício te fortalece a tua musculatura, o teu organismo, e isso é uma coisa normal, é uma coisa física, também acontece, mas isso que eu tô falando é uma coisa sobrenatural, de na hora em que tu tá ali, que tu tá sem forças, que tu tá esgotado, que tu tá orando, tu começa a oração cansada, e quando tu termina, quando tu levanta, é como se tu tivesse tomado um revigorante, tu tá nova de novo, é mais ou menos isso aí. E pessoas que estão doentes, pessoas que tiveram seu corpo prejudicado, células que foram degeneradas, alguma coisa que você, um tratamento, alguma coisa que você ficou frágil, essas pessoas que fazem quimioterapia, que fazem esse tratamento forte, que judia muito o corpo, que debilita o corpo, mas porque para tirar um problema, às vezes até sem querer, né, debilita o próprio organismo, dependendo como a pessoa está de saúde, normalmente debilita. Se você crê, você tem essa promessa de Deus vivificar o teu corpo nessa hora, quando você estiver doente, quando você estiver fraco, quando você, por exemplo, precisar ficar no hospital com alguém, que você também está cansado, passar noites em claro. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos, às vezes, virar à noite, a gente precisa, isso o Espírito Santo, Ele que nos capacita, Ele coloca uma força sobrenatural em nós, nas nossas células. Então ali isso fala vivificar. Então nós vamos ler, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Aí isso fala em Romanos 8, também o apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. Então Deus vivifica o nosso corpo. Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, e quem vivificou, ressuscitou o corpo dele foi o Espírito Santo já. Mas nós, quando nós temos momentos de debilidade, de enfermidade, de fraqueza, seja qualquer parte do nosso corpo, o Espírito Santo pode vivificar o nosso corpo também, se você crer. Outra coisa importante que nós vamos ver, em Isaías, no livro do profeta Isaías 63:10, vamos lá, outra maneira que nós podemos ver o Espírito Santo agindo. (63:10). Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito, pelo que se lhes tornou inimigo, ele mesmo pelejou contra eles. Então aqui fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, né? O Espírito Santo pensa, mas a pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa molenga, uma pessoa assim que todo mundo bate, todo mundo faz, a pessoa xinga, briga e humilha e não acontece nada. E por exemplo, se nós temos o Espírito Santo, nós insistimos em fazer coisas que nós sabemos que Deus não aprova, que Deus se entristece. Aqui diz que o Espírito Santo ele entristece, ele se entristece também. Vamos ver mais aqui, mais algo. Em Atos 7:51, nós podemos resistir sem o Espírito Santo. O que eu estou falando agora, mas eu esqueci de falar, são os sentimentos do Espírito Santo. O Espírito Santo, tanto ele é uma pessoa que ele tem sentimentos. Então o Espírito Santo, isso que nós falamos ali, que ele vivifica aqui os sentimentos dele. Vamos ver em Efésios, capítulo 4:30. Na carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, capítulo 4:30. Por isso nós temos que cuidarmos. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade Divina. Ele é maravilhoso, mas nós podemos entristecer ele. Nós podemos também, sem nós querer ou até querendo resistir a ele, tudo isso aí nós podemos deixar, perder a comunhão com ele, perder essa bênção por entristecer ele. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Na nossa redenção, tudo isso é obra do Espírito Santo. Jesus veio, morreu na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas a nossa redenção é a obra do Espírito Santo. Ele que nos leva, que nós somos selados, nós temos um selo de Deus sobre a nossa vida. E é o Espírito Santo, então nós não podemos entristecer a ele. Porque senão então, como que ele é uma pessoa? Se ele não fosse uma pessoa, embora nós não consigamos enxergar, que eu estou falando, como que ele entristece? Ele se entristece sim. E nós temos experiência até nisso também. Se tem alguma coisa que às vezes o Espírito Santo nos toca, que de alguma maneira fala ao nosso coração, que nós estamos fazendo, que não agrada a Deus, que aquilo ali ofende o Espírito Santo, que nós estamos... E uma das coisas que nós podemos ofender, entristecer o Espírito Santo é menosprezar. Eu quero fazer assim, eu vou fazer, não quero nem saber se Deus agrada ou não agrada, se é pecado ou não é pecado, não quero saber, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho, pronto. E não dá atenção para o Espírito Santo, não vai consultar a Deus, Senhor, isso aí é para mim, vai ser bom para mim, vai dar certo, Senhor, me dirige, me conduz. Então eu estou dando atenção ao Espírito Santo, mas quando eu rejeito, eu não quero nem saber, eu quero cuidar da minha vida, das minhas coisas, então eu entristeço o Espírito Santo, ele não vai sair de mim. Ele não vai me abandonar, mas eu já vou entristecer ele. E se eu continuar fazendo isso, chega um ponto que ele se afasta de mim. Outra coisa, que nem eu falei antes de resistir, vamos ver em Atos
Aqui é onde ele se entristece. Então, muitas coisas, a gente está vendo alguns versículos só. Sete capítulos, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, eu não vou entrar num contexto aqui, mas a gente só quer ler esse versículo para mostrar que resistiu ao Espírito Santo quando nós sentimos. Você que já conhece a Deus, você já conhece o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, se você sente algo que você está ofendendo o Espírito Santo, que você está resistindo, se você sabe que alguma coisa não está bem, que Deus já está te advertindo, uma coisa que vai fazer mal para você, qualquer situação, e você sente, porque a gente sente, mas a Bíblia diz que aqui Jesus falou que o Espírito Santo, ele convence, ele mostra pra gente alguma coisa que tá para acontecer, um perigo, não é uma, como é que eu vou dizer, uma premonição, não é isso, é ele, pela circunstância, nós já estamos sabendo o perigo, que aquilo que pode acontecer, aquilo que o risco que nós podemos ter. E se Deus nos adverte, não faz, não vai, não aceita isso, e nós deixamos, nós não damos ouvido e fizemos, não queremos nem saber quem gosta, quem não gosta. Às vezes o Espírito Santo já usou o pai, usou a mãe, usou alguém para nos advertir, nós fechamos nosso coração e não queremos ouvir. Então nós não estamos resistindo aos homens, não estamos resistindo, nós estamos resistindo ao Espírito Santo, porque ele está usando aquela pessoa, ele está usando, e muitas vezes ele fala direto conosco, ele nos mostra, né, aquilo que está errado. Então, se nós resistirmos a ele também, então ele é uma pessoa que pode se entristecer, que pode ser resistido, né, que pode também ser entristecido. Continuando aqui, então, se ele pode ser entristecido, que a gente falou, resistido, então nós temos que entender que é uma triunidade divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós não podemos separar. Nós temos, sabemos, e você deve conhecer também, tem igrejas, tem denominações, tem religiões, seja onde for, que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, mas eles não creem, eles não falam sobre o Espírito Santo. Então não tem como Deus operar, as pessoas não vão poder viver e ter essas experiências com Deus, porque é uma triunidade, são um Deus em três pessoas que se manifesta, cada um tem a sua missão. Então nós temos que crer, nós temos que analisar isso, não podemos nunca tirar o Espírito Santo, assim como nós não podemos tirar Deus, porque ele é o Deus Criador, Deus Pai, e não podemos tirar Jesus de forma nenhuma, porque Jesus é o nosso Salvador. Nós não podemos deixar o Espírito Santo de fora, ele também atua, ele também está conosco, ele também tem a sua parte na nossa vida, na redenção, nas nossas salvações, na nossa salvação. Então não podemos esquecer, então, que ele habita em nós, né? Nós temos, né, experiências com ele, você pode ter, e que nós não podemos ver ele, mas nós podemos senti-lo. Então não tem como nós separar isso, nós deixar o Espírito Santo de lado. E você pode dizer, mas é muito difícil porque eu não consigo ver, eu nunca senti, eu não consigo ver, porque você não sabia, você não tem esse conhecimento. Talvez quantas vezes o Espírito Santo de alguma maneira tentou tocar em você, tentou até te mostrar algumas coisas, usou pessoas para falar para você alguma coisa que você não entendeu, você não aceitou porque você não tinha esse conhecimento. Agora você tem do Espírito Santo, você pensa, o que essa pessoa fala essas coisas para mim? E que, né, às vezes até acha ruim, é o Espírito de Deus que está usando para te alertar de alguma coisa. Então, resumindo tudo para encerrar, nós temos que crer sem ver. O vento nós não vemos, mas nós cremos porque nós vemos o efeito que ele causa. E nós não podemos também ver o ar, nós não enxergamos o ar que nós respiramos, mas nós sentimos, nós temos necessidade desse ar, mas nós não enxergamos ele. Então o Espírito Santo é a mesma coisa, né? Da mesma maneira que nós não podemos viver sem o ar, porque nós não vemos ele, mas nós precisamos, nós sentimos falta.
Se nós ficar sem ar, nós vamos morrer. Então o Espírito Santo faz parte do nosso espírito, da nossa vida espiritual. Por isso nós não podemos deixar ele de fora de forma alguma, né? Nem Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que crer. Nós não vemos, mas nós cremos. E se nós cremos, nós vamos conseguir sentir a sua presença. Quando você não vê o vento, você não vê o ar que você respira. Mas quando você puxa o ar, quando você respira, você sente que o ar está entrando para você, dentro de você. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Mas nós vamos ver a obra dele, o que ele vai fazer na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Ele transforma. Quem é que regenera e transforma a alma? Para encerrar, a mudança que ocorre na vida de uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa assim, um gênio difícil, que essa pessoa, quando ela conhece a Deus, o Espírito Santo começa a agir na vida dela, ela entrega o seu coração para Deus, ela deixa Deus agir na sua vida, essa pessoa se é transformada numa pessoa doce, uma pessoa longânima, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa assim carinhosa, amorosa. Isso é uma obra do Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo naquela pessoa, mas a obra do Espírito Santo que ele está fazendo naquela pessoa, isso nós podemos ver através da maneira como a pessoa é transformada nos atos daquelas pessoas. Nós podemos ver o que o Espírito Santo está fazendo, tá bom? Então é assim que o Espírito Santo se manifesta. Não se esqueça, guarda bem esses benefícios e busca isso. Com o passar do tempo, depois que a gente terminar esses estudos, esse curso aqui, a gente vai entrar nesse assunto. Quem não conhece o Espírito Santo, quem não tem experiência com o Espírito Santo, quem não tem o batismo, quem não tem uma manifestação do Espírito Santo, que quiser buscar mais isso, nós vamos achar um jeito de ajudar você, para você ter como você receber, como você conhecer mais o Espírito Santo. Mas isso é depois na prática. Mas você já pode ir orando. Tá triste, tá chateado, tá com dor, coloca a tua vida, ora e pede a manifestação do Espírito Santo, mesmo que você ouviu essa pela primeira vez sobre o Espírito Santo. Se você for orar hoje de noite mesmo e pedir isso, prontamente o Espírito Santo vai começar a se manifestar na tua vida, e você presta atenção nas reações, na maneira como você vai se sentir, na paz, na alegria que você vai sentir no momento em que você buscar isso, tá bom? Vamos encerrar então com uma oração. Pai, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos, Pai, essas vidas, Senhor, esse estudo, isso tudo que tu nos deu para falar. Senhor, eu não quero que seja apenas uma palavra, uma letra. Eu quero que eles tenham essas experiências, Senhor. Eu sei que tu pode, tu quer fazer, não é por nada que tu está fazendo a nós ensinar isso, é porque tu quer se manifestar, tu quer fazer parte da vida de cada uma dessas pessoas que estão escutando, que estão assistindo esses vídeos, Senhor. É esse o alvo, o nosso alvo que tu colocou no nosso coração, aquilo que tu quer que aconteça, que essas pessoas possam a viver, a te conhecer, Senhor, e ter uma vida abundante na tua presença, através do teu Espírito Santo, dos ensinamentos que tem na tua palavra, que eles possam viver isso. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Dê, Senhor, uma semana abençoada, que eles sejam cercados, guardados e cuidados pelo teu Espírito Santo e os teus anjos, ó Pai, que tu prometeu cuidar de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima aula, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.